Bom, de novo lá sobre o encontro do Lula com Alexandre de Moraes, logo depois desse encontro, o Moraes ampliou para todo o país a ordem de desbloqueio de rodovias que foram interditadas assim que terminou o segundo turno das eleições. Ele já tinha tomado uma decisão assim, mas que valia apenas para o Distrito Federal. O ministro ainda determinou a aplicação de multa de R$100 mil por hora contra os donos de veículos que bloquearem as vias. Quanto aos atos na frente dos quartéis, a indicação é de que eles não serão dispersados. No Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, a Polícia Militar de lá, já avisou que não vai usar o batalhão de choque para retirar manifestantes do centro de Porto Alegre. Constantino, a gente continua vendo muita coisa estranha. Por exemplo, toda e qualquer postagem no Instagram, falou alguma coisa de eleição, qualquer que seja, aparece lá ainda até hoje uma mensagem do TSE dizendo que, olha, o resultado da eleição já foi divulgado, confira. E o Alexandre de Moraes tem um poder de polícia que continua depois do segundo turno para, por exemplo, determinar multas milionárias, R$100 mil por hora, para mandar desbloquear a estrada, para fazer o que ele quiser, né? Então, qual é o caminho? De novo, a mesma pergunta, a gente cai sempre no mesmo, mas como é que a gente vai escapar disso, desse xerifão? Essa é uma boa questão. Eu vou aprofundar a minha análise agora de uma maneira bem cautelosa. Antes eu vou dizer o seguinte, né? Vamos lembrar que a Carmen Lúcia, porque o Alexandre de Moraes, a gente menciona o nome dele, porque, por óbvio, ele é o maior ícone desse abuso de poder, desse arbítrio todo, dessa censura, dessa visão esdrúxula que alguns têm do que seria a missão de um STF, né? Que deveria ser guardião da Constituição e não criar da cabeça deles ali leis e tudo mais. Mas a Carmen, eles têm o apoio do plenário, né? O ministro que era dissidente está aposentado, que é o Marco Aurélio Mello, que andou sendo censurado. E chamou de inquérito de fim de mundo, aquelas coisas todas. A Carmen Lúcia, ela fez o voto mais vergonhoso da história. Ela defendeu a censura, condenando a censura, e dizendo assim, vamos aceitar só um pouquinho. Só que já acabou a eleição, e eles continuam com essa mentalidade. Então, eu acho que para responder essa questão, Lacombe, que você traz, e todos os brasileiros de bem estão se perguntando nesse momento, a gente tem que pensar assim, o Brasil vive uma normalidade institucional? Essa é a primeira pergunta a ser feita. Eu já disse e repito com toda a calma do mundo que os meus maiores adversários não são os petistas. Os petistas, eles aparecem com a carranca feia, né, de um corrupto sedento por poder. Eles apresentam a essência deles, eles não conseguem ocultar isso. Os meus maiores adversários são jornalistas, são analistas, são empresários, banqueiros e economistas que aparecem na maior cara lavada com voz, né, com voz de estadista para dar entrevista, tipo Rodrigo Pacheco, e fala assim, as instituições no Brasil estão funcionando perfeitamente, a democracia tem que ser respeitada. Esses são os adversários, porque eles estão fingindo que o teatro farsesco e bem chinfrim, né, um esquete mequetrefe, escrito por figuras sem criatividade até, né, tosco, o negócio é tosco. Eles estão fingindo que isso é digno de uma república das mais sérias e robustas do planeta. E a gente está olhando e falando assim, puxa vida, isso é ridículo. Então a primeira pergunta é, o Brasil vive uma normalidade institucional? Não. Aí, o que fazer diante disso? Bom, a gente sabe que tem muita gente nas ruas clamando de forma desesperada por uma solução mágica, por uma bala de prata. Muita gente menciona artigos constitucionais, né, 142, e por aí vai. O meu ponto é o seguinte, Lacombe, e eu falo isso, é óbvio que, de certa forma, a gente está aqui fora, eu, Ana Paula, a gente fica com um pouco mais de coragem para tocar em alguns pontos que são tabus, né? Só que alguém tem que fazer. Eu trouxe outro dia a análise do que aconteceu neste país, em que eu vivo há 7 anos e a Ana Paula há mais tempo ainda, né? Esse país é tido como garantida a liberdade, a primeira emenda, a segunda emenda, mais ou menos, porque a turma democrata da esquerda avança e tenta avançar. Mas isso não foi uma licença de alguém como Alexandre de Moraes. Assim, para quem não estudou a história americana, não foi há 240 e tantos anos que alguém como Alexandre de Moraes virou e falou assim, isso aqui é tudo bonitinho, vamos escrever isso e vamos dar como uma licença para esse povo maravilhoso que veio da Europa, esses valores e essas liberdades. Não foi bem assim que aconteceu. Né? Tinha um sujeito, por exemplo, chamado Thomas Paine, que escreveu um panfleto chamado Common Sense e que foi o mais lido na época.
Ele pregava até regicídio. Era um negócio bem radical, né? Ele virou um dos nomes mais importantes da Revolução Americana, né? Tinha figuras mais conservadoras, como John Adams, como George Washington. O George Washington que assumiu a liderança das milícias. Depois foi o primeiro presidente americano. Queriam até conclamá-lo rei. Ele que não aceitou e ele que tentou criar a república que ele sonhava. E ajudou muito nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: no taxation without representation. Sem representação no parlamento, não tem essa história de vir aumentar imposto aqui na colônia, ou metrópole, ou coroa britânica. E aí entrar em guerra com a maior potência da época, o Império Britânico, com toda a sua frota naval, tudo. E lutaram pela liberdade. Rodrigo, você está defendendo uma guerra, você está defendendo luta, pegar em armas. Não, não e não. Eu estou trazendo como análise para reflexão que a liberdade, do ponto de vista histórico, ela nunca foi uma licença de iluminados e ungidos. Até porque os professores marxistas, a turma de esquerda, eles adoram uma revolução que essa sim só serviu para espalhar sangue, que foi a francesa, né? Era linda a visão estética. Igualdade, fraternidade, liberdade. E entregou o que na prática? Guilhotina, o terror e Napoleão, numa ditadura depois. Não serviu para nada que prestasse muito, mas é adorada pela esquerda. Eu estou falando aqui de uma revolução decente, conservadora em essência, e que entregou liberdade e a nação mais próspera e livre do planeta. Só que não foi uma concessão. Liberdade nunca é um presente, né? Então, se a gente pergunta, as instituições no Brasil estão funcionando, e a resposta é não, a gente tem que começar a pensar fora da caixa, que não vai ser do Lula ou do Alexandre de Moraes que nós vamos ter as garantias dos nossos direitos básicos. É apenas isso, é pensamento, é alimento para pensamento, só isso. Food for thought, como dizem os americanos. George Washington não quis ser rei, né? E imagina se oferecessem isso ao Alexandre de Moraes, ele nem precisa disso, né? Ele já se autoproclamou rei.